Você está a fim de aprender qual é a visão correta que você tem que ter a respeito de imóveis? Poder esquecer tudo o que dizem por aí a respeito desse tipo de investimento? Bom, se você quer aprender então, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre qual é a visão correta que você precisa ter a respeito de imóveis. Mas antes de falarmos propriamente aí sobre como tornar-se um investidor vencedor no mercado imobiliário, afastando aí das várias armadilhas que existem nesse setor e prezando sobretudo a paz de espírito, é muito importante que se tenha a mentalidade correta sobre o que os imóveis realmente são e também o que eles não são. Pode parecer aí algo trivial e até desnecessário, porém, considerando a quantidade de bobagens e de mitos que permeiam esse assunto, é fundamental que se entenda o que significam os ativos imobiliários. A grande maioria dos analistas, eles seja na televisão, aí, nas redes sociais ou em publicações ditas especializadas, não tem a menor noção do que representam de fato os imóveis. E, pior do que isso, incentivam o giro de patrimônio, ou seja, alardeiam aí que agora é a hora da renda fixa, então recomendam que você venda aí o seu suposto imóvel para colocar todo o seu dinheiro na renda fixa. Logo em seguida que a pessoa diz isso, ela te diz que a bolsa está subindo e você não pode perder essa oportunidade, então lá vai você retirar todo o seu dinheiro da renda fixa para comprar as ações da carteira da semana recomendada pelos analistas inconsequentes. Esses mesmos analistas, eles dizem que investimento em imóveis é ruim, porque é muito caro e não tem uma liquidez. Afirmam que é muito capital parado, entre aspas, quando melhor seria ter uma carteira diversificada em ações. Todas essas recomendações elas só têm um objetivo: sustentar o sistema por meio do giro de patrimônio. Ao ficar transferindo aí o dinheiro para lá e para cá, em vez de deixar quieto aí rendendo juros compostos, o pobre sujeito vai pagar inúmeras taxas de corretagem, impostos e outras mais que possam vir a surgir. E é justamente esse dinheiro que você vai pagar é que sustenta o sistema, sustenta os analistas. Afinal de contas, um imóvel aí que valha, por exemplo, R$1 milhão e que fique parado por 30 ou mais anos, por exemplo, sendo bem alugado e rendendo ao proprietário, tanto os aluguéis como a valorização do bem não interessam ao sistema, porque você não está pagando nenhum tipo de taxa e nenhum tipo de imposto, você só está vivendo daquele rendimento e daquela valorização. Assim, critica-se tanto o investimento em imóveis, porque caso não haja o giro de patrimônio, essas pessoas vão acabar não recebendo nada. E isso acontece muito, principalmente com o tema da nossa aula, que são os imóveis físicos, porque eles costumam ter aí valores muito elevados, possuem os custos de transação aí muito altos, escritura, registros, certidões, impostos. Então, invariavelmente, ao se desfazer do seu imóvel para tentar atingir uma rentabilidade maior em outro tipo de investimento, como por exemplo aí a renda fixa, acontecerão duas coisas com você. A primeira, você vai ficar sem o imóvel porque você vai ter vendido, é claro. E a segunda, você também vai ficar sem o dinheiro da renda fixa, porque com o passar do tempo e a retirada dos juros do capital principal, o montante original não se valoriza e perde totalmente o seu valor. Então, em resumo, em qualquer giro de patrimônio, no nosso exemplo aqui, vender o imóvel para investir em renda fixa, por exemplo, o seu dinheiro tende a virar pó, o que vai representar um grande abalo financeiro, obviamente sem contar o abalo psicológico. Haja vista aí que geralmente os imóveis são bens de valor elevado, que demoram um tempo razoável para serem conquistados, envolvendo assim aspectos que extrapolam o lado financeiro e que são até mais importantes, como sonhos, como alegrias, expectativas e o bem-estar da sua família. Em relação à tão criticada falta de liquidez dos imóveis, esse é, ao contrário do que se diz muito por aí, um aspecto até positivo, porque ele dificulta a compra e venda toda hora desse tipo de bem. Então, ao contrário, por exemplo, das ações de uma empresa listada na bolsa, que são facilmente negociadas com poucos cliques no seu home broker, que é a plataforma virtual de negociação,
A negociação de imóveis ela é muito mais lenta, ela é difícil, é trabalhosa, o que, conforme eu estou dizendo, né, é até benéfico para que o investidor não fique comprando e vendendo imóveis a toda hora, sustentando aí o sistema com pagamento de impostos e comissões de toda a ordem, ou seja, sustentando o sistema com esse giro de patrimônio. Então, dessa forma, ao contrário do que tudo que se diz por aí, e que deve ser ignorado por você solenemente, é claro, os investimentos em imóveis para o longo prazo é uma das maiores e das melhores e mais seguras formas de construção de patrimônio, que poderá aí gerar uma boa renda passiva para você na sua independência financeira. Mas fique atento porque investir em imóveis não é o melhor e nem o pior dos tipos de investimento, né? Não é melhor ou pior que os outros investimentos, como por exemplo a renda fixa, as ações, os fundos imobiliários. Ele possui sim as suas vantagens, mas também possui as suas desvantagens, né? Como qualquer ativo que você possa ter aí na sua carteira. Aliás, sobre esse aspecto, vale ressaltar que a gente tem aula aqui no Viva no Comando falando justamente sobre isso, como investir em imóveis físicos. E da mesma forma, vale destacar que você deve muito bem estudar aquilo que você pretende investir, tomando aí as suas decisões por conta e risco próprios, ou seja, não tomar por indicação, e sim por convicção. O investimento em imóveis, ele guarda uma semelhança com o investimento em ações, embora com ele não se confunda no sentido de que ambos o investidor ganha nas duas partes, né? Ou seja, você ganha no ganho de capital, no caso dos imóveis e a valorização do mercado, nas ações é o aumento da cotação e nos proventos, né, que no caso dos imóveis são os aluguéis, nas ações são os dividendos, coisa que eu falo muito aqui no Viva no Comando. Além disso também é bastante semelhante aos fundos imobiliários, o investimento em imóveis físicos. Por quê? Porque ele está sendo investido também o seu dinheiro em imóveis, só que são investimentos distintos, né? São em vários imóveis com vários donos. Uma das maiores vantagens desse tipo de investimento, dos fundos imobiliários, né, que são investimentos aí em renda variável e cujas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, é o fato de o investimento inicial ser baixo, ao contrário dos imóveis, por exemplo, que são adquiridos diretamente pelo investidor, para os quais é exigido um investimento alto. Você não consegue comprar um imóvel com apenas R$100, certo? Assim como é feito nos fundos imobiliários. Você compra uma cota com R$100, por exemplo. Então, fundos imobiliários, eles não se confundem com imóveis, certo? Apesar de ambos aí serem investimentos ligados ao setor imobiliário. Em uma carteira diversificada, como é recomendável, é plenamente possível, caso se deseja, claro, né, não é uma obrigação, você deter esses dois tipos de investimentos. Todavia, não se iluda achando que tendo fundos imobiliários, você terá automaticamente imóveis, porque você não terá. A formação de um verdadeiro e sólido patrimônio imobiliário, específico imobiliário, embora excelente para o investidor buy and hold, né, que é aquele comprar e guardar no longo prazo, ele requer exatamente pelo fato de os imóveis deterem valores elevados, muito trabalho, muita disciplina e muita paciência e uma poupança constante de aportes periódicos durante décadas. Então, independentemente do tipo de investimento, o correto, o que vai fazer de você um investidor vencedor no longo prazo, não é tentar ficar adivinhando se investir em imóveis é melhor ou pior do que ações ou fundos imobiliários. Até porque, como o ser humano não tem o dom da adivinhação, o dom de prever o futuro, nem você e nem ninguém vai conseguir saber qual investimento vai ter o melhor desempenho. O correto é ter todos os tipos de investimentos de que você entende, você conhece e confia e saiba de fato o que está fazendo. Não existe, como eu sempre falo aqui, investimento melhor do que o outro. Esteja certo também de que o que vai te diferenciar da maioria das pessoas que infelizmente não chegam à independência financeira e que só vivem endividadas e pagando contas sem construir nenhum tipo de patrimônio, é ter uma carteira com ativos diversificados de valor e sobre os quais você entenda pelo menos minimamente. Então, nesse sentido, os imóveis são somente mais uma classe de ativos, bem interessantes, aliás, que podem e devem fazer parte do seu portfólio se você assim desejar. Você não precisa ser um expert em finanças para poder investir, por exemplo, a não ser que essa seja a sua profissão. Aliás, o propósito aqui do Viva no Comando não é te tornar um especialista aí no mercado imobiliário, o mercado de investimentos,
mas sim mostrar como é possível relacionar-se de forma sadia com vários tipos de investimento, inclusive os de imóveis, que é o tema dessa aula. Então, o ideal é possuir aí em carteira todos os tipos de investimentos que você puder ter, que sejam sadios, que tenham passado pelos seus critérios de análise, seja aí na renda fixa ou na renda variável, né? Desde que você conheça esses ativos e tenha estudado antes para adquiri-los. O estudo para tudo na vida é sempre fundamental e com investimentos não é diferente. A diversificação em várias classes de ativos é imprescindível, exatamente porque qualquer investimento pode dar errado, ele sendo o mais sadio possível. Estando diversificado, você vai minimizar esse tipo de perda. Então ninguém é obrigado, obviamente, a possuir também imóveis. Conforme eu disse, é um investimento como outro qualquer, com vantagens e desvantagens. Todavia, é importante que você tenha uma coisa em mente. Em algum momento da sua vida, é aconselhável que, caso tenha condições, você compre um imóvel, ainda que pequeno, para a sua velhice. Morar de aluguel na velhice, que é a época da vida em que as pessoas costumam estar mais frágeis, né, pode ser muito complicado. Imagine aí você com 75, 80 anos, o proprietário do imóvel pedindo o imóvel de volta, você tendo que se mudar às pressas. Pensa nos transtornos financeiros e psicológicos que você vai ter que passar. Quando você é mais jovem, essas coisas não influenciam tanto, então a gente indica dessa forma. Então, garantir um teto próprio, especialmente na terceira idade, é altamente recomendável. Os imóveis eles tendem a ser investimentos mais sólidos do que os outros tipos de ativos e, por consequência, menos suscetíveis às volatilidades do nosso mercado. Ainda que nem sempre saiba investir com a mentalidade correta, o brasileiro gosta de investir em imóveis e muitas vezes foi incentivado pelos pais a fazê-lo da mesma forma, principalmente pela cultura inflacionária e pela instabilidade política e econômica que sempre existiram aqui no nosso país. Ao contrário de outros investimentos que rapidamente eram corroídos pela inflação, os bens de tijolo e concreto armado ficavam lá, sólidos, dando uma aparência de perpetuidade e transmitindo segurança e estabilidade para os seus proprietários. Nada na vida é garantido, para o bem ou para o mal. O certo é que haverá mudanças e nós teremos que estar sempre preparados para elas. Todavia, no longo prazo, imóveis tendem a ser mais seguros do que outros tipos de investimentos. Geralmente, as pessoas idosas, por exemplo, que estão bem financeiramente, o que lamentavelmente é raro hoje em dia no nosso país, eles possuem imóveis alugados para geração de renda passiva, que são os aluguéis, por exemplo. Em países capitalistas como o Brasil, ainda que um capitalismo em amadurecimento, é improvável que os imóveis sejam confiscados pelo Estado. Improvável não significa impossível, que fique bem claro, razão pela qual o ideal é diversificar em diversas classes de investimento, além dos imóveis. Historicamente, nunca houve em nosso país, ao menos declaradamente, um confisco de imóveis. O que pode haver é um processo de desapropriação do bem, onde o Estado entende que deve ocupar aquele imóvel, por necessidade pública ou por interesse social, isso é constitucional. Em ambos os casos, o proprietário não pode questionar o ato em si, não pode impedir que o seu bem ele seja desapropriado, restando somente que ele tenha a discussão com o governo, com o Estado, a respeito da indenização que ele vai receber. A desapropriação ela é gerada através de indenização. Sobre a questão de desapropriação que a gente está falando, o problema não é o ato em si, que pode vir a acontecer, e isso é absolutamente normal. O problema real da desapropriação é ficar brigando por décadas no Poder Judiciário na tentativa de receber uma indenização maior, porque se sentiu injustiçado com o montante que foi proposto pelo Estado. O melhor usualmente é aceitar o que quiserem pagar e seguir a vida, de preferência adquirindo outro imóvel e outros ativos, a fim de que o dinheiro não se perca. O risco de desapropriação de imóveis se resolve com duas medidas. Primeira, diversificação do patrimônio em várias classes de ativos e segunda, adquirir um imóvel em região já bem consolidada urbanisticamente. Ou seja, que não é uma garantia, claro, mas, por exemplo, imóveis são desapropriados para construir viadutos. Então, se já é uma região urbanizada, que já tenha viadutos, que já tenha
toda a estrutura é muito difícil de você ser desapropriado. Mas, todavia, o mais importante é a diversificação do patrimônio em outras espécies de ativos, para que, caso aconteça a desapropriação, você não entre em desespero porque teve aí um abalo grande no seu patrimônio. Uma questão importante para o pequeno investidor, particularmente para aquele que vai aplicar o seu capital na aquisição de imóvel, diz respeito, à análise de risco. Como regra geral, aí, você pode assumir um risco percentual grande de um dano pequeno, mas não pode assumir um risco percentual pequeno de um dano grande. Ou seja, se trata de um evento que não vai mudar nada praticamente na sua vida, que não vai te arruinar. Como, por exemplo, você jogar alguns reais em um cassino. Você pode assumir esse risco de não ganhar, que é um risco grande de acontecer, mas cujo dano é pequeno, porque você apostou pouco dinheiro. Todavia, mesmo que o risco percentual de acontecer o dano ele seja pequeno, como por exemplo aí, jogar uma roleta russa e a única bala do revólver cair exatamente na posição do disparo, se for um evento que pode te arruinar, no nosso exemplo aí, você vai perder a vida, que é o exemplo da roleta russa. Então você não pode se expor à ocorrência desse risco, ainda que ele seja de baixa probabilidade. Em se tratando de imóveis, qualquer dano tende sempre a ser muito grande, porque geralmente são bens de valor elevado. Por essa razão, e seguindo a lógica que a gente expôs, se o dano tende a ser expressivo, você não pode assumir risco com imóveis, ainda que improváveis, pois se eles acontecerem, terão consequências muito sérias no seu patrimônio e na sua saúde mental. Como é intuitivo e sabido, do ponto de vista físico, imóveis são ativos reais, corpóreos, bem intangíveis, constituídos fundamentalmente de tijolos e de concreto, cuja a finalidade é a utilização para moradia ou para o desenvolvimento aí de alguma atividade empresarial, com fins lucrativos ou não. Como investimentos, os imóveis são classificados como bens de renda variável, porque os seus preços aí, com semelhança às ações, por exemplo, podem variar aí, de cima para baixo, muito embora eles tendem a ter oscilações bem menores do que as ações, como eu dei o exemplo. Bom, e depois de falar de tudo isso, de toda essa introdução, de todas essas dicas, a gente vai entrar agora para finalizar a aula numa parte em que a gente fala sobre o tema relevante, o investimento vencedor em imóveis, que são algumas dessas palavras aí. Eles são, é claro, o principal motivo de que levam as pessoas a fazer tanta confusão e a serem tão mal sucedidas nas transações imobiliárias que elas praticam. A gente se refere especificamente a uma característica comum dos seres humanos, em particular, mais comum ainda entre os brasileiros, que é o fato de se acharem espertos em tudo. O que leva à burrice na vida, nos investimentos e no trato com imóveis é o sujeito se achar mais esperto do que os outros. E essa suposta esperteza e ganância, elas andam lado a lado, são irmãs gêmeas e juntas destroem vidas, patrimônios e famílias. Portanto, em tudo que você fizer, e especialmente aí no trato com imóveis, que é o nosso foco, seja comprando, vendendo, alugando ou praticando aí qualquer ato de negociação imobiliária, haja de boa fé, seja honesto, não se ache mais esperto do que os outros, não queira trapacear ninguém, não ache que está levando vantagem em nada e não seja ganancioso. Seguindo esses princípios éticos básicos, mas infelizmente tão negligenciados pela maioria das pessoas, você já vai ter um futuro muito bom no mercado imobiliário. E para finalizar, uma dica bem interessante, um resumo de toda a nossa aula. O erro não é você ter imóveis, isso cada um é quem decide. O erro é não entender o mínimo sobre imóveis e tomar decisões baseado aí nas besteiras que os analistas falam ou que seus amigos falam. Imóveis são um investimento como qualquer outro, com vantagens e desvantagens, e além do mais, são mais do que um investimento, porque pode-se morar nele, você tem essa possibilidade. Quem viu o antigo filme aí do Tarzan, o Greystoke, lembra que há uma cena aí em que o pai do Tarzan, ele fala para ele, olhe, tudo isso vai ser seu, mostrando as enormes terras que ele possui e faça o que você quiser, mas nunca venda 1 metro de terra, porque é a única coisa que você não pode produzir. Por quê? Porque imóvel é terra. Mesmo que seja um prédio, por exemplo, você tem uma parte da terra. Então, portanto, estudem sobre imóveis e entendam aí antes de decidir se vão investir ou não em imóveis. Corretoras e analistas,
eles detestam imóveis porque você fica com aquele dinheirão parado por anos sem gerar corretagem, sem taxas, sem lucros para eles, sem impostos, e tudo que eles falam sobre imóveis deve ser esquecido porque tem o viés de interesse de todos eles, certo? Então, finalizando essa nossa aula, espero que vocês tenham gostado, a gente falando um pouco mais específico a respeito de investimento em imóveis físicos, né, que não é muito foco aqui do Viva no Comando, mas, como eu sempre falo, é mais um tipo de investimento para você ter na sua carteira e no seu patrimônio e garantir a sua independência financeira, certo? Então, finalizando essa aula, muito obrigado por você ter participado. Não se esqueça de nos acompanhar aí nas nossas redes sociais. O Viva no Comando está presente no YouTube, no Facebook e no Instagram, certo? Então é isso, muito obrigado e nós nos vemos na próxima aula.